Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, amigos! Estamos de volta com mais um programa Papo Saudável, programa da Dental Clínica. E o objetivo é aquele que você já sabe, né? Tirar dúvidas, trazer conhecimento para você a respeito das novas técnicas, os novos aparelhos, equipamentos que facilitam em muito a vida do cidadão quando se trata de fazer um tratamento dentário. E como a gente sempre tem dito, a Dental Clínica anda sempre à frente e tem equipamentos que te garantem tratamentos que você talvez nem imagine que exista na realidade, né? E mais uma vez, Dr. Giovanni Dantas aqui com a gente, para a gente bater um papo, falar a respeito de tratamentos dentários e de inovações. O programa hoje vai falar de uma técnica nova, né, que a Sul já tem, mas me parece que Natal não tem, que é a capital do Rio Grande do Norte. Vamos já falar desse assunto. Não tinha, agora já tem. Não tinha, né? Doutor Giovanni Dantas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo Saudável. Olá, Dailton, olá, população do Vale e do Brasil de uma maneira geral, né? Através do nosso YouTube, o podcast Papo Saudável. A gente está à disposição para quem quiser ver todos os programas que foram gravados e que serão. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, né? Giovanni, vamos falar de uma técnica que eu, por exemplo, sei muito pouco dela na realidade, né? Eu já aprendi muita coisa de odontologia com você, só não sei praticar, né? Mas eu já aprendi um monte de coisa. Mas essa é nova para mim, porque assim, existem as pessoas que têm cáries, aí a gente sabe que tem, né, alguns materiais ou produtos que são utilizados para resolver essa situação. Mas eu tomei conhecimento que hoje existe uma restauração com porcelana. Sim. Isso para mim é novo, né? Isso. Veja só, na realidade existe algum tempo e a gente tem isso desde o início, mas deixa eu contar um pouco dessa história. Adailton, eu sou um dinossauro da odontologia no sentido de tempo, né? Eu já estou formado, vai fazer 33 anos agora no meio do ano. Eu pensei que você tinha 33 de idade. Opa, seria muito bom. Mas aí, resultado, quando eu me formei, existiam alguns poucos materiais que a gente pudesse pensar como tendo uma cor parecida com o dente. Tinha uma resina muito antiga, pasta que a gente misturava, ela tinha uma cor aproximada e se o dente fosse mais escuro ou mais claro, tanto faz, era aquela mesma cor mesmo e acabou. E aquele negócio tinha que fechar tapar um buraco, digamos assim, né? Depois as resinas foram melhorando, mas a gente descobriu, inclusive eu mesmo fiz já 2 trabalhos de pesquisa sobre resina e eu consegui descobrir como ela é frágil e demora pouco na boca, porque ela contrai, ela tipo encolhe, então infiltra de cárie muito facilmente nas restaurações. E havia um sonho da odontologia que era pegar um material que era extremamente bom, que é uma amálgama de prata, aquele prateadinho, feioso, que ninguém gosta muito, mas que ele é muito bom, e conseguir fazer uma amálgama que fosse branco, ou seja, que fosse da cor do dente. Como é que eu faço aquele negócio ficar branco? Se tentou, não se conseguiu. E aí então se percebeu, e se eu fizesse com porcelana? A porcelana, ela era feita inicialmente com pozinhos, né? Ainda é feito muito hoje, normalmente a gente não usa muito mais esse tipo de coisa, mas você botava um pozinho lá, ia acrescentando, levava num forno, queimava aquele negócio, trazia de volta, ia 10, 20 vezes, até que aquele negócio estivesse pronto. E então surgiu uma ideia tecnológica simplesmente fantástica, né? Uma empresa na Alemanha começou a desenvolver esse tipo de trabalho, que era por que não usar um sistema de escaneamento com câmera que eu conseguisse mapear a topografia do dente que foi cariado, que foi trabalhado. Então o dente estava lá, ele tinha uma cárie, eu fiz um buraco, digamos assim, e uma câmera que conseguisse mapear aquilo ali, conseguisse ver exatamente como ele era. O buraco, digamos assim, né? A cavidade, exatamente como ela era. E passasse uma informação para um programa de computador que pudesse ler aquilo digitalmente e mandasse também digitalmente para uma fresadora que pegaria brocas diamantadas e cortaria um bloco de porcelana puro. Então eu tenho um bloco lá de porcelana, como uma pedra de porcelana, não é uma pedra, claro, mas como um bloco. Sim. E aquela máquina robotizada, ela cortaria dentro dos limites que estava aquele dente.
E o que é melhor, que aquela restauração que acabou de ser feita, que ela se encaixasse perfeitamente, porque senão não teria sentido, não funcionaria. E se conseguiu isso. E aqui na Dental Clínica nós já temos isso há alguns anos e fomos convidados pela empresa alemã, a Sirona, que é a maior empresa de odontologia do planeta hoje. Nós somos os principais compradores da Sirona hoje no Rio Grande do Norte, né? Nós compramos mais do que a maioria das dentais, para você ter uma ideia. E a Sirona, ela então nos convidou. Que tal vocês entrarem em Natal? Porque Natal é a única capital do Nordeste que não tem esse tipo de procedimento. Então você quer fazer uma obturação, uma restauração, ou você faz de resina, que é frágil, que dura muito pouco, que infiltra de cárie facilmente, que muda de cor, afunda ou quebra, ou de amálgama, que é bom, dura, é resistente, mas é feio. E como é que eu teria um material que fosse extremamente bom, extremamente duradouro e que fosse relativamente acessível e que pudesse ser feito na mesma sessão? Adailton, a mágica é essa. Imagina que você chegou na minha clínica e você tem uma cárie no dente. Eu preparei aquele seu dente e escaneei, isso na hora, no mesmo momento. Sei. A imagem vai para o computador e eu digo, quero uma restauração. A gente chama de onlay ou inlay, são os nomes em inglês para isso. E aí ele projeta aquilo e eu gosto daquilo, eu mando para a fresadora. O resultado entre escanear e fresar, menos de meia hora, 20 minutos mais ou menos para fazer isso. Às vezes menos tempo ainda, às vezes em 15 minutos. E a restauração está pronta para ser cimentada na boca. Uma restauração que, segundo alguns pesquisadores lá do Paraná, ela costuma estar bem, depois de 10 anos, ela tem 95% das restaurações boas. E aí eu preciso só fazer uma relação. Esses mesmos pesquisadores disseram que o amálgama, aquele que é bom, e você que está me ouvindo e vendo, sabe que seu pai, sua mãe ou você mesmo que tem uma restauração há 10, 20, 30 anos e ela está bem ainda de amálgama, porque o material é muito bom, porém feio. 90% delas estava bem depois de 10 anos. A porcelana, 95% está bem, chega a ser melhor que o amálgama. E a resina, 100% desses materiais apresentava algum tipo de problema no primeiro ano, não era 10 anos depois. Então a porcelana é o que há de mais fantástico hoje. É o que mais se aproxima do dente, quando o assunto é cor, dureza. Inclusive a porcelana no início ela era mais dura do que o dente bastante. Os caras diminuíram um pouquinho o negócio para que ele ficasse mais próximo da dureza do dente. Então é um material simplesmente fantástico, né? É a qualquer luxo hoje em quem pode ter. Infelizmente esses equipamentos são muito caros hoje, mas quem disponibiliza esses equipamentos para o paciente, e no Rio Grande do Norte, até onde eu sei, quem pode fazer esse tipo de coisa hoje somos nós, Dental Clínica, temos 3 equipamentos desse em Açu e um desses equipamentos em Natal. Muito bem. Giovanni, quando a gente percebe, quando você fala da questão porcelana, seus olhos parecem que brilham, né? Dá para perceber essa situação. Por que todo esse seu, digamos assim, toda essa sua vontade de falar da porcelana, do que ela representa para a odontologia hoje? E a partir de quando se descobriu que a porcelana poderia ser um grande parceiro no tratamento dentário? Boa. É quando você aumenta a qualidade. Eu vou dar um exemplo para você. Os implantes, a gente hoje, a proposta não seria falar para implante, mas eu vou fazer um parêntese aqui. Os implantes conseguiram melhorar e muito. Aliás, o implante é outra paixão sua. Não tenha dúvida nenhuma. Na realidade são as minhas 2 especializações em odontologia. Eu tenho 3 especializações e um MBA, mas as outras 2 são em implantodontia e em estética. Mexi exatamente com porcelana. Certo. Então são as coisas que eu mais me doei, que eu fiz trabalho de pesquisa. Eu fiquei muitas vezes até 2 da manhã no meu laboratório de prótese, fazendo pesquisas com resina, tentando melhorá-las. Numa época em que porcelana não podia ser feito para restaurações, né? Eu infelizmente, ou felizmente, porque eu passei por toda a história, eu comecei a odontologia quando porcelana não existia. A gente ainda trabalhava basicamente com resina. E eu ia falar sobre implante basicamente o seguinte: você imagina a situação. Se você perde os dentes, Adailton, você coloca uma prótese, a prótese ela vai te repor 25%, 30% da força de mastigação, é muito pouco. Você não tem a mesma qualidade. Agora você imagina que você coloca implantes, a estrutura fica fixa e repõe 100%. O homem que descobriu os implantes odontológicos era um ortopedista lá na Suécia, o Dr. Brennemark. E ele, quando ele foi fazer as pesquisas inicialmente, não era em dentes, era para pernas. Ele estava pesquisando pessoas que não tinham mais pernas. Sim.
Ora, a Suécia nunca entra em guerra. Aí, pesquisando pessoas que tinham perdido pernas em minas de guerras. Não entra de guerra, não tem ninguém sem perna praticamente. E aí um auxiliar dele falou assim, sem perna não tem muita gente não, mas sem dente tem um bocado. E ele então desenvolveu aquele negócio para os dentes. Ficou milionário ou bilionário com essa brincadeira. Mas foi ele que desenvolveu aquelas próteses que você coloca, por exemplo, aqueles que vão para as Olimpíadas, as Paralimpíadas, que a gente já viu na televisão, eu nunca vi pessoalmente. Mas as pessoas saem correndo com pernas de titânio que estão presas dentro da estrutura óssea, de forma que aquilo tem mais... você consegue correr mais do que um ser humano normal, que não tem aquelas pernas biônicas, digamos assim. Então, o implante tem essa característica. Meu irmão, oftalmologista, Dr. Josvan, lá em Mossoró, ele falou uma coisa muito interessante. Eu vou expor um pouquinho ele, mas irmão é para essas coisas mesmo. Eu coloquei 2 implantes na boca dele. Ele fraturou, ele faz um bruxismo muito forte, como eu também, lá em casa. Ele fraturou 2 dentes. A gente tirou esses dentes e botou implantes. E alguns anos depois, ele vem sempre me visitar quando o assunto é dente. Ele chegou aqui para mim, Giovanni, eu tô com um problema no implante. E apontando para um dente. Sim. Que eu sabia que era um dente natural. Eu falei, isso daí não é um implante. Os seus implantes estão na arcada inferior, são 2 molares, assim assado e tal. Ele falou, não, isso aqui é dente. Né? Aí a gente até brincou, porque irmão serve para isso também, né? Para brincar um com o outro. Ele disse assim, quer saber mais do que eu, que a boca é minha? Eu falei, quer saber mais do que eu, que fui eu que botei os implantes? E que sou o cara formado aqui no negócio, sem dente de olho, né? Resumindo, fiz a tomografia, mostrei para ele que aquilo que ele pensava que era implante não era um dente natural, que estava com uma pulpite, um problema na polpa e terminou num tratamento de canal, por sinal. E foi outra situação, e que os dentes que eles juravam que eram dentes de verdade eram 2 implantes. Eu falei, olha, Josvan, esses daqui são os teus implantes. Ele falou, rapaz, vocês evoluíram muito mais do que na medicina. Porque se você perder um olho, infelizmente você perdeu. Nem esteticamente falando fica tão bonito. Pois é. Se você colocar aquele olho de vidro, aquela coisa lá. Mas na odontologia vocês conseguiram repor algo que eu juraria que esse negócio era um dente de verdade. Então, a porcelana, ela faz algo muito parecido com o esmalte do dente. O esmalte é a estrutura mais dura que você tem no nosso organismo. E quando você pega esse esmalte e você perde, por algum motivo, porque você extraiu o dente, porque você cariou, porque você quebrou, seja lá o que for, e eu vou reconstruir aquilo, não existe nada tão parecido com o esmalte do dente quanto a porcelana. Em relação à dureza dela, em relação a coeficiente de dilatação, termos físicos que a gente vai ver, que a porcelana é o que é mais parecido. Nada é tão parecido. A coisa é tão séria, Dailton, que você coloca um ácido fluorídrico sobre o esmalte do dente, ele faz microporos. Quando a gente faz um agente de união, que é um cimento, e coloca lá, é mais fácil quebrar no outro lugar do que naquele agente de união. É como se o negócio fosse feito para ser dente. Sim. É tipo isso. É como se o implante fosse feito para ser uma raiz e como se a porcelana fosse feita para ser a coroa, que é a parte de fora. No caso de Josvan, estavam os 2 implantes com 2 coroas de porcelana. Então ele jurava que aquilo era dente de verdade. Né? Giovanni, é assim, a gente estava falando aqui até em off, né? Que há aquela questão de procurar oferecer o melhor, né? Sim. E eu vou parafrasear aqui Viviane, lá da Vet Garden, Sim. que é minha anunciante também no programa. Um E abraço minha pra paciente. ela. Sou paciente também, né? E ela disse o seguinte, olha, esse negócio do barato termina ficando caro. Exatamente. E realmente é isso, né? É isso mesmo. Então, se você tem à sua disposição a porcelana, que você está dizendo que é o top do negócio, né? Por que você vai usar resina, né? E você sabe qual é o grande sucesso? Hoje, por exemplo, nesse dia da gravação, nós atendemos cerca de 120 pacientes na nossa clínica, em Açu. Sim. Então a gente tem uma gama de pacientes muito grande, graças a Deus. E você sabe, um dos motivos é que a gente conseguiu enxugar custos, negociar para que os blocos, eu nunca compro menos do que 1000 blocos de porcelana. Então uma coisa é comprar um bloco, outra coisa é comprar 1000. Implantes, isso. Eu devo ter pelo menos 500 em casa. Então uma coisa é você comprar um implante, outra coisa é comprar 500. É outra história, né? Então você consegue baratear esse negócio. E eu consigo dizer que eu costumo vender um BMW pelo preço de um Gol 1000.
Não estou desfazendo de um Gol 1000, é um excelente carro, eu já tive um carro desse. E é muito bom, diga-se de passagem. Mas o BMW é muito melhor. Então, você pode fazer uma restauração de amálgama, que é excelente, porém feia. Você pode fazer uma restauração de resina, que não é tão boa, não vai durar muito tempo, mas é bonita. Pode, não estou desfazendo disso, é necessário fazer. Nós da Dental Clínica fazemos isso também. Se você deseja fazer isso, nós temos tudo. Você quer o quê? Você quer porcelana? Temos. Quer zircônia? Tenho também, que é outro material, mas não é tão bonito quanto a porcelana. Quer ionômero de vidro, que não é um material muito mais usado hoje como restauração, é só como protetor? Temos também. Então temos tudo. E aí nós conseguimos então enxugar custos. Então nos lugares onde você consegue fazer com essas máquinas, com o Serec da Sirona, as porcelanas feldspáticas, fazendo restaurações na hora, do jeito que eu estou te falando, esses lugares são Fortaleza, Recife, São Paulo, Estados Unidos, Europa. Nesses lugares, o custo desses produtos é de 5 a 50 vezes mais. Olha que coisa interessante. Sim. Então, a gente conseguiu enxugar isso de tal forma que a nossa maior quantidade de pacientes são pessoas normais, como você e eu. Eu moro em Açu, eu não moro nos Estados Unidos não, Adailton. Então, como tal, eu tenho um clínica em Açu e em Natal, mas os meus pacientes não são os deputados federais e senadores da vida, ou os jogadores de futebol. Eu até tenho alguns dessas pessoas, cantor de banda, não sei o que tal. Tenho tudo isso e fico muito honrado e muito feliz que isso aconteça. Deputados são meus pacientes? Também são. Não tenho dúvida que isso me honra muito. Claro. Né? Mas não é o grosso do meu paciente. Os meus pacientes eu tenho de mototaxista, professor, também médico, advogado, de tudo nós temos. Todas as classes sociais. E todos, Adailton, todos podem colocar esse tipo de coisa. Nós já colocamos sim coroas de porcelana, facetas de porcelana, restaurações de porcelana em pessoas que são pedreiros até. Você está entendendo? Então tudo isso já pode ser. Eu tenho pacientes assim. Então é acessível, completamente acessível. E esse é o que me deixa mais feliz. É poder disponibilizar isso. Por que você acha que tem pessoas vindo de tão longe? Porque eles querem qualidade e eles acham que sai ainda mais barato virem de tão longe e tendo essa qualidade que nós temos aqui. Isso deixa a gente muito prazeroso na Dental Clínica, né? E outra coisa, né, que a Sul já dispõe desse tratamento de restauração com porcelana e Natal passou a ter também, né? Quando a gente abriu nossa clínica. Isso, é isso que eu gostaria de falar um pouco também sobre a clínica de Natal, né? A gente fala muito da Dental Clínica Sul, mas a gente sabe que você procura sempre a excelência, sempre a qualidade, né, naquilo que você oferece. E a gente fala muito pouco da clínica de Natal, mas com essa questão do podcast aqui, que as pessoas acompanham aí pelo YouTube, etc, né? As pessoas estão nos vendo em toda parte do mundo, né? Sim. Desde que acesse lá a Dental Clinic nas redes sociais. Lá em Natal, são oferecidos os mesmos serviços daqui. As pessoas estão em Natal, ou eu posso, um amigo meu que está lá em Natal, diz, olha, estou procurando uma clínica odontológica que eu possa confiar. Dental Clínica aí em Natal. Quer dizer, lá tem todos os serviços que tem aqui também, né? A Dental Clínica em Natal é disparado uma das melhores clínicas da cidade de Natal. Ela não tem o mesmo padrão. O padrão não seria a palavra correta. A mesma quantidade de equipamentos e serviços que a da clínica de Açu tem, mas são poucos. Por exemplo, em Açu nós disponibilizamos de tomógrafo. Lá na Dental Clinic em Natal só temos o raio-x panorâmico, que ele é mais simples. Então, quando eu preciso fazer tomografia, eu ainda preciso requisitar para que o paciente vá até uma clínica de radiologia. Sim. Aqui em Açu eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de absolutamente nada. Você chega aqui e você quer fazer o quê? Enxertia óssea, eu tenho. Quero fazer implante, eu tenho. Eu tenho um paciente hoje que mora, por sinal, em Natal e que ele passou por aqui hoje. Nós fizemos 2 implantes na hora. Nós fizemos a tomografia e dissemos, tá bem, quer fazer agora? Quero. Pronto, foi ali, foi. E daqui a pouco ele já deve estar chegando em Natal. Vamos tomar um cafezinho, né? Mais ou menos isso. Vamos agora. A gente já chegou a demorar menos de 5 minutos para fazer um implante, para você ter uma ideia. Então, lá em Natal nós temos essas máquinas. A função principal de abrir a clínica em Natal foi para que a gente disponibilizasse para a população. Foi um pedido, aliás, da Sirona, que nós disponibilizássemos para Natal, que era a única capital do Nordeste que não tinha esse tipo de equipamento.
E a Sul já disponibilizava disso há muito tempo. Nós já temos isso há 10 anos, na verdade. Então, quando você imagina isso, você vê que Natal vai ficando um pouco para trás em relação à Sul. Mas as pessoas que estão em Natal agora já podem ter certeza que tem um lugar onde você pode fazer as mesmas coisas que Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ivete Sangalo, essas pessoas famosas fizeram, porcelanas feldspáticas no mesmo momento, usando aqueles equipamentos de última geração. Nós temos isso na Dental Clínica. Muito bom. E o pessoal que está aqui em Açu, se por acaso estiver lá em Natal e olha, mas eu estou em Natal, apareceu aqui um probleminha, corre lá na Dental Clínica lá que não tem problema, né? Sim, eu até brinco dizendo que lá em Natal a gente às vezes vai fazer uma espécie de... Como é que chama quando você tem um lugar para os açuenses visitarem? A colônia açuense, né? Colônia açuense. Então, porque às vezes tem tanto açuense na clínica lá de Natal, né? Que eu fico feliz demais com isso. Pessoas que moram na capital, né, Giovanni? Que até... Pode ser pessoas que faziam um tratamento em algumas outras clínicas, mas aí... Adailton, tem umas histórias que me deixam até emocionado, assim, muito honrado até. Eu já recebi muitos, não foi 1, nem 2, nem 10, muitos pacientes que chegam para mim e dizem assim, você me conhece? Eu falei, não, eu não lhe conheço. Ele disse, pois é, eu saí de Açu quando você era menino e você com certeza não me conhece, mas eu estou precisando de um tratamento odontológico, meu irmão ou irmã fala assim, tem que ir lá. Certo. Engraçado isso. Mas Giovanni, é aquela coisa... Confiança, né? Confiança e não é só a coisa de falar por falar. A gente fala aqui que a Dental Clínica tem todos os tratamentos que você necessitar na odontologia e você chega aqui e você encontra. É isso. Não é aquela coisa da gente não tá vendendo aqui fantasia, a gente não tá aqui vendendo uma coisa que você vai procurar e não vai encontrar, né? Aquela coisa de... O que a gente fala que a Dental Clínica tem. Né? Um outro dia eu cheguei aqui, você me disse que tava... Eu olhei pra você e eu disse, eu tô achando você meio desanimado, lembra? Não, porque tem um aparelho aí que eu não sei o que, eu quero comprar esse aparelho. Quer dizer, aí a gente vê essa questão, né? Quer dizer, a gente também não vai chegar aqui e dizer que a Dental Clínica tem esse aparelho que você nem comprou ainda. Sim. Quer dizer, eu nem sei se você já comprou. Eu tô negociando aí, vai ser Pronto, tá vendo? O último, falta esse para ser a mais completa do planeta hoje, não é nem só do Nordeste. Então, Giovana, dentro dessa temática, na verdade, né, que eu vi que você ficou muito emocionado, eu tô puxando mais a conversa aqui para que você fique mais tranquilo, mas assim, dentro dessa temática, a Dental Clínica, ela fala daquilo que ela tem. Sim. Ela faz aquilo que ela realmente diz que faz, né? Então são essas situações que fazem com que o cidadão procure a Dental Clínica, porque ele sabe que além dos melhores equipamentos, ele tem os melhores profissionais, ele tem os melhores serviços e a garantia num cara chamado Giovanni Dantas. Opa, fico honrado com isso. Na verdade é isso mesmo, a gente tem tentado fazer com que as pessoas saiam daqui extremamente satisfeitas, felizes. É o algo mais. A ideia não é só... Porque se fosse só por dinheiro, é melhor mudar de profissão. Eu não fico trabalhando 10, 12, às vezes 14 horas por dia para ganhar dinheiro. Porque se fosse só por isso é uma coisa meio sem futuro. Não, vai fazer outra coisa. Você tem que gostar do negócio. E gostar da odontologia não pode ser gostar de um aspecto. Você tem que entender o paciente. Você sabe, Hipócrates, ele é o pai da medicina. Tem uma frase dele que eu acho simplesmente fantástica, que ele diz assim, médico bom é médico doente. Né? Porque, teoricamente, o médico ou o dentista ou qualquer um da área de saúde, ele vai te tratar bem se ele já tiver passado por aquela situação. Isso. Às vezes, você é tratado por um profissional de saúde aos pontapés, como verdadeiros coices, porque ele nunca passou por aquela situação, aquela dor que você está passando. Verdade. Quando você passa, você interage com o paciente, né? É isso aí. Estamos encerrando mais um programa por aqui, né, rapidinho, amigo? bate-bola aqui, né? Bate-bola aqui rapidinho. Mais um programa Papo Saudável que a gente está concluindo aqui agora. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Adailton. Obrigado, população de uma maneira geral. Eu fico honrado em poder estar esclarecendo essas coisas para a população. Um forte abraço. Muito bem, estamos concluindo aqui mais um programa Papo Saudável, programa da Dental Clínica. E tudo que a gente falou aqui, você pode comprovar
Se você nem precisa de fazer um tratamento agora, mas vai conhecer a Dental Clínica, visita a Dental Clínica, vá lá conversar com o Dr. Giovanni, marca uma hora, sei lá, mas aí é interessante que você conheça a Dental Clínica, para que você realmente comprove que o que nós falamos aqui você vai encontrar lá, seja equipamento, seja tratamento e seja a forma carinhosa de ser tratado por todos os que fazem a Dental Clínica. Perfeito. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.